Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Mais um dia de vida, né, que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus, graças a Ele sabe, pelo cuidado, pelas misericórdias que se renovam, né? Hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Filipenses, no capítulo 4. Pega a sua Bíblia, abre em Filipenses, capítulo 4, e o versículo é o versículo 6, que diz assim: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha só que interessante, né? Orem e peçam a Deus todas as coisas e não se preocupem com nada. Não andeis ansiosos de nada, não andeis preocupados com as coisas. Peçam tudo em oração. Orar é falar com Deus. E aí eu te pergunto, existe oração certa e oração errada? Então eu estava lendo um texto esses dias do pastor Ed René, e eu achei muito interessante esse texto, e ele falava, olha, não existe oração errada. Aliás, a oração errada é aquela que não é feita. Então, errar é não orar, né? Nós devemos orar todos os dias. E aí a palavra de Deus fala assim, não se preocupe com nada, peça tudo para o Senhor, converse sobre tudo com o Senhor. Fale com Ele sobre as suas angústias, sobre a situação, fale sobre as suas preocupações, entregue tudo nas mãos dEle, descanse. E aí ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai habitar em você. Vai vir para você, né? Então, nós podemos pedir qualquer coisa para o Senhor. Nós podemos chegar e falar, Senhor, eu estou preocupada, me ajuda, meu medo, Senhor, tira esse medo de mim, Senhor, abençoa os meus filhos, né? Nós podemos colocar todas as coisas, tudo diante do Senhor em súplica e agradecimento por tudo que Ele tem feito. E aí eu pergunto, né? O que a oração, ela nos proporciona? O que é a oração? Será que toda vez que nós orarmos por todas as coisas, né, nós seremos respondidos? Nem sempre. Mesmo porque a Bíblia fala que nós não sabemos pedir, nós pedimos coisas ruins, erradas, pedimos para gastar nos nossos próprios prazeres, né? Mas algumas coisas a oração nos proporciona e eu queria estudar isso hoje com vocês. Primeira coisa, a Bíblia diz, né? Não andem preocupados de nada, mas façam orações sobre tudo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, entrará no seu coração. Aqui na linguagem de hoje diz, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente. Então, a primeira coisa que a oração ela nos proporciona é uma paz no nosso espírito, uma paz interior, uma paz no nosso coração. Nem sempre aquele pedido foi atendido, nem sempre aquele problema foi resolvido, mas quando nós oramos, o Senhor nos acalma, Ele traz a paz dele que excede, que nós não conseguimos entender para a nossa vida, para o nosso coração. Então, a primeira coisa é que Deus traz paz. A oração, ela traz paz ao nosso coração. A segunda coisa é que a oração, ela às vezes não vai ser nem respondida, mas ela muda a pessoa que está orando. A oração não muda, né? Os outros às vezes. Às vezes eu oro porque eu quero que alguém mude em alguma situação, né? Mas a oração, ela me muda primeiramente. A mudança, né, é interior, ela começa a trabalhar aqui no meu coração, na minha mente e vai gerando uma nova realidade. Então, Deus não prometeu que Ele vai cumprir todos os meus pedidos, mas Ele vai me dar paz, serenidade e aí Ele vai começar a me mudar. Se eu estava preocupada, angustiada, desesperada, aquela paz vai mudar a minha alma, o meu espírito e isso vai trazer mudanças nas minhas atitudes. Então, quando nós oramos, nós é que mudamos, nós somos transformados através da oração, através da paz que vem para a nossa mente, que vem para o nosso coração. Outra coisa, Deus não falou que a gente não passaria por dificuldades nesse mundo. Muito pelo contrário, Jesus falou que no mundo
nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, todos nós vamos passar por dificuldade. Eu não sou diferente de ninguém, você não é diferente de ninguém, né? Se as pessoas sofrem, nós também vamos sofrer em algum momento. Se as pessoas perdem alguém em algum momento, nós vamos perder alguém, né? Então, Jesus não prometeu para nós que neste mundo, nesta vida, nós teríamos tudo resolvido, não teríamos nenhum problema. Mas ele prometeu que ainda que nós andássemos no vale da sombra da morte, ele estaria conosco. Então, a oração, ela traz isso. Ela traz para perto de nós a presença de Deus no momento das nossas dificuldades, no momento das nossas lutas. Quando nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor. Nós percebemos que Ele está cuidando de nós. Nós entendemos que Ele se faz presente, né? Então, a oração, ela é tão importante na nossa vida, tão importante, que ela vai nos amadurecendo, ela vai nos tornando cristãos mais fortes, mais parecidos com Jesus, mais serenos, mais tranquilos, porque a paz de Deus inunda a nossa vida quando nós oramos. E aí, a verdade, a estatura espiritual nossa pode ser medida pelo conteúdo das nossas orações. Olha só que interessante. Quanto mais você ora, mais maduro você fica, mais confiante em Deus você fica, mais em paz você fica. Então, você consegue ver a estatura de uma pessoa por meio da sua oração, a estatura espiritual, né? E aí a gente começa a mudar as coisas que a gente pedia. E isso é muito interessante, porque conforme você vai amadurecendo e crescendo no Senhor, os seus pedidos de orações também vão amadurecendo. Então, tem coisas que você fala assim, nossa, eu pedia isso. Eu que tenho o hábito de escrever as minhas orações, às vezes eu olho lá, né, orações de 10 anos, 15 anos atrás, eu assusto, gente. Eu falo assim, meu Deus, né, como o Senhor é misericordioso, né, olha cada coisa que eu estava preocupada, coisas tão simples, coisas que eu poderia ter passado por cima, coisas que eu poderia ter, sabe, eu estava ali, né, pedindo, porque eu ainda era criança na fé, estava crescendo. Então, esse amadurecimento, aí quando você se torna, vai se tornando mais maduro, você vai pedindo coisas que você sabe que está mais de acordo com a vontade de Deus, né? Então, as orações, elas revelam aquilo que ocupa o nosso coração. E é como uma criança, você pega uma criança, se você pergunta, esse dia das crianças, por exemplo, eu perguntei pro Davi o que ele queria ganhar, né? O Davi é meu sobrinho de 5 anos. Você quer um tênis bonitão ou você quer um brinquedo? Ainda falei, bonitão, assim, dei ênfase no tênis, né? Ele falou assim, eu quero um brinquedo. Daqui 10 anos, a hora que eu perguntar pra ele o que ele quer, o que ele vai falar? Tênis. Porque amadureceu, cresceu. Então, a gente percebe isso na oração, conforme a gente vai amadurecendo. Os nossos pedidos, eles vão mudando, eles vão se tornando mais de acordo com a vontade, né, do Senhor, ou pelo menos deveria. Então, a oração, ela vai nos transformando ao longo dos anos. Então, orar é fundamental, não só para obter, mas para crescer, para ter paz no nosso espírito, para ter a presença de Deus ali junto com a gente. Não existe, então, oração certa, não existe oração errada, mas existe a oração de menino e a oração de homem, né? Eu li isso lá no texto, achei muito interessante. Ele fala assim, ó, não existe oração certa e não existe oração errada, mas existe oração de menino e existe oração de homem. Existe oração de menina e existe oração de mulher. A diferença está no coração. Coração de menino e coração de menina. Coração de homem, coração de mulher. Mas nós temos uma certeza. E aí ele termina o texto falando assim, eu amei isso. É que Deus também gosta de crianças. Então, se você fala assim, mas eu sou muito criança, Deus vai ouvir a sua oração porque Ele gosta de criança. Se você já está amadurecido, que bom, né? Que bom e continue crescendo. Se você é criança, continue orando, porque a oração vai fazer com que você avance na sua vida espiritual, com que você cresça, com que você seja mais sereno, com que você seja mais maduro e que você conheça a presença de Deus, reconheça a presença de Deus com você. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida nesse dia. Amém?